Sua Eminência, e no vídeo de hoje eu vou tentar fazer um negócio um pouquinho diferente. Como vocês sabem, eu tô acompanhando o Jujutsu Kaisen, a continuação, o módulo, e eu quero tentar fazer um react do capítulo semanal. Eu sei que isso é meio arriscado, porque o YouTube não gosta, né? Principalmente as empresas, a Toei já bloqueou meu vídeo, e é bem arriscado fazer isso. Já teve gringo que tomou strike por causa de mangá. Mas eu vou tentar fazer um formato aqui que censura um pouco as imagens. Esperar um pouquinho para mostrar, porque no começo dizem que não é bom colocar a imagem do mangá no começo do vídeo. E vou tentar fazer isso, um react semanal, né? Primeiro eu vou postar esse react desse capítulo número 3, ver o que vocês acham. Se vocês quiserem acompanhar, acharem a ideia legal, eu continuo fazendo. Eu tô pensando também em começar a reagir ao One Piece, ler o One Piece pela primeira vez reagindo aqui no canal, porque é uma obra que eu tô enrolando bastante para começar, e eu vejo que tem muita gente que acompanha, e é uma obra bem famosa, né, que atrai a atenção de muita gente. Quem sabe, né? Vamos ver como é que vai ser. E é isso, vamos tentar fazer isso de uma forma que não estrague o canal. Mas se vocês estão acompanhando, né, já tá no capítulo 3, ele tá lançando de domingo. E vamos lá, eu vou ler com vocês e vou falar a minha opinião, depois fazer uma mini análise, né? No capítulo passado, eles estavam discutindo lá, né, a questão dos aliens, esse feiticeiro aqui. Eu nem sei se ele é um feiticeiro, né? Ele aparece como pessoal do Jujutsu também. Ele estava discutindo lá com os outros. E vamos continuar daqui onde parou. Capítulo 3, nadando pela floresta, o início da missão. Temos um caso de um tubarão comedor de gente. Eu vi um negócio desse tubarão, eu acho que vazou. O pessoal, a galera aí do canal, acho que foi o Sukuna, ele me falou, o carinha, o nick dele é Sukuna, ele me falou desse capítulo que vazou. Mas eu não olhei, eu gosto de ver assim no lançamento, não gosto de ver muito vazamento. E, enfim, realmente tem um tubarão, né? Vocês terão que exterminá-lo nessa missão. Beleza, já estão tendo uma missão nova. Tubarão, mas esse tipo de trabalho não deveria ser das autoridades? E por que os feiticeiros deveriam se envolver nesse caso? O caso aconteceu em Gifu. Peraí, mas Gifu tem praia? É verdade, será que esse tal tubarão subiu pelo rio? Não. O tubarão está nadando pela floresta, então realmente deve ser uma maldição, ou não sei, talvez um Jujutsu de alguém. Ou até um Shikigami, né? Tem essa possibilidade. Depois do Megumi, eu não sei se existe outro feiticeiro, né, do clã dele que herdou essa habilidade dele. Pode ser que sim. Vamos descobrir. Escrito por Gege Akutami, arte por Wazaki Yuji. Esse cara, o Yuji, ele manda muito bem, cara. A arte desse mangá tá insana. Eu não gosto de ficar comparando, mas se bobear dá até melhor que a do Gege, cara. Eu quero ver como é que vai ser as cenas de luta mesmo, de ação. Beleza, eles estão no trem, né? Talvez o Shinkansen, o trem-bala. Não fale comigo. Estranho, por que espíritos amaldiçoados só deveriam aparecer em Tóquio? Espíritos? O alien, esqueci o nome dele, como é que é mesmo o nome dele? O Maru. O Maru. É o Maruru Valvol Yelvori. O nome é legal. Então hoje eu posso falar contigo, né? Os aliens não sabiam disso? Porque no capítulo passado, o Tsurugi encontrou o irmão dele, o irmão gêmeo dele. E aí o irmão gêmeo dele só ignorou ele e foi embora. E então ele pensou que era o Maru, mas não era. Os aliens não sabiam disso? Vocês também usam técnicas amaldiçoadas, não? O que eu sei o que dá origem aos yokais, fantasmas e aparições, é na verdade o acúmulo de energia amaldiçoada que vaza das pessoas nesse país. É a mesma explicação que a gente teve em Jujutsu, né? Que as energias dos japoneses, né? Que os japoneses liberam, energias amaldiçoadas, energias negativas, elas se acumulam e viram maldições, né? Acabam se transformando em maldições. E em espíritos amaldiçoados, yokais, fantasmas, né? Que são nomes alternativos para a mesma coisa, praticamente. Segundo ela aqui, né? Segundo a Yuka. Mas missões de caça aos monstros não acontecem em um lugar além de Tóquio sobrenatural há décadas. Então, aparentemente, Tóquio virou mesmo o epicentro, né? Depois do que aconteceu lá com o jogo do abate com Sukuna, meio que Tóquio virou o epicentro e as maldições se concentraram todas lá. Isso aconteceu justamente agora quando os aliens apareceram. É estranho, né? É mesmo?
O que ele tá falando é se os aliens não tem nada a ver com a aparição desse tubarão. Ou seja, a Yuka tá indo muito mais direto ao ponto, né? O que os meus compatriotas não têm a ver com aquela coisa que você mostrou um pouco agora. E nós não comemos gente. Ah, então quer dizer que o tubarão não era um alien? Desculpa, eu vou contar tudo pra vocês quando chegar a hora. Então ele tá escondendo o jogo, obviamente. Os aliens têm alguma intenção oculta. Mas o Mario parece ser bonzinho, vamos ver. Provavelmente você deve ter algum motivo pra não contar pra gente, assim como o Sr. Uzami. Sei que você não é um cara mau. Yuka? Talvez. 2 vítimas e 3 testemunhas. Elas dizem ter visto um tubarão próximo ao corpo da vítima, só que em nenhuma das cenas havia um local com água por perto. Sei que é um pouco tarde para perguntar, mas o senhor tem certeza do que viu? Ô menina, eu tô dizendo que eu vi. Eu vi com os meus próprios olhos, vista cansada. Numa noite sem lua. E é por isso que eu perguntei se ele tinha certeza. Mas o resultado da autópsia mostrou que as marcas de mordida do cadáver não eram de um urso ou algo assim. Eu vou lá tirar o testemunho da última pessoa e depois me encontro com vocês. É legal que eles colocaram esses gadgets, né? Como eles estão no futuro, 68 anos depois, a tecnologia avançou e eles agora têm esses dispositivos de comunicação bem mais avançados. Isso é bom, narrativamente falando, porque é uma ferramenta narrativa que facilita o autor, no caso Guiguê, escrever algumas cenas. Porque, por exemplo, se você... Vou dar um exemplo bem aleatório. Se você pega uma história onde a ambientação está no passado, ou numa época em que não existe tecnologia, a comunicação vira um efeito, um fator que determina, às vezes, o rumo do plot, o rumo da narrativa, o pacing, como as coisas acontecem. A tecnologia ela pode acelerar o pacing das coisas. Por exemplo, numa narrativa do passado, eu vou ficar falando as coisas aqui, tá? Esse react vai ser bem longo, bem demorado, não tô com pressa. Se vocês quiserem acompanhar, ótimo. Se vocês gostarem, diz aí. E eu vou falando conforme as coisas vão aparecendo. Falando um pouco da narrativa, né? A tecnologia ela é um fator que facilita o desenvolvimento de alguns pontos. Por exemplo, numa história antiga, de época, você não tem como acelerar a narrativa pelo menos não pela comunicação, porque você não tem celular, você não tem nenhum dispositivo que vai facilitar a comunicação dos personagens. Se um personagem está no ponto A e outro personagem está do outro lado do país, do planeta, não sei, esses dois personagens não tem como se comunicar. E um exemplo disso é o Dr. Stone, não sei se vocês acompanham o anime ou o mangá. No Dr. Stone, eles falam que exatamente isso, que a comunicação é a maior arma de guerra. Então, depois que eles conseguem o telefone, muitas coisas conseguem ser desenvolvidas de forma mais prática, mais rápida. Porque você tem a desculpa de, ele falou por telefone, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa aqui. Com um comunicador, os personagens podem estar em lugares diferentes, contribuindo para o mesmo plot, para a mesma trama, ou às vezes avançando as cenas mais depressa, né? De forma mais ágil. E isso é legal, é interessante que é uma ferramenta a mais que GG tem para conseguir desenvolver a história, desenvolver o plot. Vamos continuar. Ouviu, né? Desliga. Sim. Será que esse tipo de coisa anda acontecendo pelo Japão sem que ninguém saiba? Eu acredito que os aliens estão prestes a dar início a uma guerra de invasão. Como assim? Em outras palavras, vocês por um acaso não estariam planejando invadir a gente em segredo? Aí o Mario, pra evitar esse tipo de coisa, Mas e vocês? Será que a razão e a moralidade dos seres humanos já amadureceram bastante para falarem da gente? Como é? Vocês chegam na casa dos outros e ainda tem a cara de pau de falar assim? Não foi porque a gente quis. E porque você ficou irritado do nada. O que eu fiz pra você? Isso aqui é interessante. Porque, tipo assim, eu não sei se vocês acompanham aí, estão acompanhando as notícias globais, né? Mas tanto a Europa quanto o Japão e alguns países aí estão sofrendo com uma crise migracional, se é que eu posso dizer. Porque muitas pessoas estão imigrando para alguns países. E o Japão é um desses países. Então, atualmente, o Japão está recebendo muitos imigrantes. E esse é um assunto um pouco delicado, né? Porque tem muitas pessoas a favor, muitas pessoas contra. A minha opinião é, eu sou a favor da imigração, eu já imigrei, eu já vivi em outro país. Só que eu acho que tudo tem que ser feito de uma forma correta, né? O Japão é conhecido por ser um país fechado, conservador, e preza muito a sua cultura. E aparentemente muitas pessoas, muitos imigrantes não estão respeitando a cultura japonesa. Muitos gringos, inclusive
há um tempo atrás saiu uma polêmica dessa também, que uns streamers estavam fazendo um monte de coisa errada lá no Japão. Tava complicada a situação. E eu acho que isso aqui tem muito a ver com isso, porque o Gege coloca essa situação, não deve ser por acaso, de uns seres extraterrestres invadindo o planeta, no meio de uma crise imigracional. Eu acho que é um assunto interessante de se abordar. Vamos ver como é que o Gege vai abordar isso, né? Você vê que já cria um atrito aqui. O Maru é um alienígena que tá, teoricamente, estão refugiados, estão buscando refúgio ali, né? Asilo. E aqui o Tsurugi mostra que ele tem uma postura bem intolerante, né? Vocês estão chegando no nosso planeta, não sei o que tal. É claro que é diferente você receber aliens do que você receber uma pessoa de um outro país, né? Totalmente diferente. Mas é mais ou menos o que eu vejo aqui como uma representação, aqui, uma espécie de analogia. Que é bem interessante, vamos ver. Aí eles começam a brigar, né? Eu sou um feiticeiro e algum dia eu vou acabar morto em alguma missão. Eu posso simplesmente deixar um pateta como você. Eu não posso simplesmente deixar um pateta como você do meu lado. O meu irmão falou a mesma coisa. Por qual motivo eu sou um pateta? Ou seja, chamou de pateta o próprio irmão. Lembra o caso do sequestro? O caso dos sequestros? Se você tinha essa técnica amaldiçoada, por que não usou ela antes? Eu já expliquei isso. Eu recebi ordens para não intervir. Se obedecer essa ordem, vem antes de salvar a vida de um. E se obedecer essa ordem, vem antes de salvar. Não, peraí. Tô lendo. Não sei mais ler. E obedecer essa ordem vem antes de salvar a vida de um moleque? Mas. Ele fica sem palavras e aí o tubarão aparece. É o tubarão. Sai da frente. Peraí. Se você usar o seu instrumento amaldiçoado aqui, vai acabar colocando fogo em tudo, não? É justo. Porque aparentemente o instrumento amaldiçoado do Tsurugi tá ligado ao fogo, né? O que você vai fazer então, cabeção? Como ousa? Pum! Aí o Maru agarrou o tubarão. E se eu imobilizar ele, você consegue cortar sem usar fogo, não é? Tic, 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 sei lá que som é esse. Bit, bit, bit. Não me subestime, eu não precisava da sua ajuda. Ué, a primeira vez que vejo vocês por aqui, pirralhos. É uma pessoa. Que? É só um tiozão? Tiozão. Como assim, tiozão? Eu só tenho 46. Nossa, claramente um tiozão. E vocês são o quê? Estudantes da escola Jutsu? O que feiticeiros vieram fazer nessa roça? Então você conhece as escolas de Jutsu? É claro que eu conheço. Eu me formei em uma. Você acha mesmo que alguém ser um feiticeiro conseguiria. Alguém sem ser um feiticeiro conseguiria fazer isso aqui? Então é um senpai. Então é um Jujutsu, um feiticeiro Jutsu também, aparentemente. Viemos em uma missão de extermínio. Então o tubarão comedor de gente que ouvimos falar era você, tiozão? Comedor de gente? Claro que não. Ultimamente só tenho tomado uns goró e comendo uns petiscos. Por isso, se só já é um problema, não é? Isso por si só já é um problema, né? Nossa, eu tô lendo muito mal. O meu nome é Osada, e como eu já disse antes, eu era um feiticeiro. E o que ronda por aqui é um tigre comedor de gente. O seu nome é Toranosuke. E eu tô procurando por ele. Um tigre selvagem aqui no Japão. Um tigre? Isso aconteceu há mais de 25 anos. Um casal de tigres trazidos por contrabandistas estrangeiros acabou se estabelecendo nesta montanha. E assim nasceu o neto deles, Toranosuke. Fruto de uma relação consanguínea. Eita nós. Aquele tigre é muito esperto, desde pequeno, sabe? Mesmo não conseguindo se comunicar, bastava ele me olhar que a gente já se entendia. Enfim, graças ao tal fundo sobrenatural, aqueles painéis solares gigantes foram reativados mesmo já no fim da sua vida útil. E por conta disso, o rio acabou secando. Provavelmente por conta do calor também. Então já teve efeitos aqui climáticos também em Jutsu. Eu vou colocar o microfone aqui, porque eu tô usando um microfone novo. Eu não sei se o áudio vai ficar bom, porque eu tô tendo que segurar ele na minha boca. Eu vou colocar ele pendurado aqui, vamos ver. Eu espero que não fique ruim. Se o rio seca, o ecossistema ao redor entra em colapso. Com isso, Toranosuke desceu a montanha em busca de água e comida. Assim, os moradores locais acabaram levando a pior. Então, o que aconteceu foi que as pessoas da vila acabaram vendo você enquanto estava caçando tigre? É quase isso. A minha técnica amaldiçoada de invocação espiritual puxa as habilidades de quem eu invoco, não importa onde esteja.
Os locais só entenderam errado. Não culpe eles. Eu não tô culpando eles. Na verdade, o culpado aqui é você, tiozão. Só complicou ainda mais a situação. Mas eu não estou caçando o Toranosuke. Eu quero resgatá-lo. Agora já é tarde demais. Aquele monstro provou o sabor da carne humana. Por isso ele precisa ser exterminado. Não precisa falar, eu já entendi, garoto. De qualquer forma, precisamos analisar as circunstâncias. Ele foi expulso de casa por conta dos humanos e agora também será morto por conta dos humanos. Minha casa fica bem afastada da vila. Não me dou muito bem com eles. Então tá dizendo que lá é o lugar seguro para criar um tigre? Eu sou um feiticeiro, sabia? Cuidar de 1 ou 2 tigres é moleza. Nem pensar. É moleza sim. Se a gente fosse realmente pensar no ecossistema, então as gerações passadas de Toranosuke já deviam ter sido exterminadas. Mas eu escolhi coexistir com ele. Mudar isso agora está fora de cogitação. Coexistir. É, a questão da coexistência. Por favor, Tsurugi. Não. Se esse tigre fosse matar mais pessoas a partir de agora, o que você faria? Tá dizendo pra eu cortar a minha barriga como desculpa ou algo assim? Mesmo que você corte a própria barriga, isso não vai ajudar nem a vítima nem a família dela. Chega. Ele está perto. É, o tal dilema do... do deixar a pessoa viva, né? Com risco de ela cometer mais crimes ou dar um fim nela. O tubarão, o feiticeiro foi. Por que você acha que eu invoquei um tubarão? Porque eles têm o olfato apurado para sangue. Achei você, Toranosuke. Realmente. Você sempre foi muito esperto. Slash. Tiozão. Tigre atacou ele. Pum. O Tsurugi deu uma corpada, jogo de corpo no tigre. Ele é o herdeiro, né? Importante lembrar, ele é o herdeiro da restrição celestial da Maki. Então, teoricamente, ele é super forte, tem uma força super-humana. Espere, Tsurugi. Não, deixa ele. Puxa, do tigre. Mas, situação tensa. Tudo bem, eu também estou sozinho. Tigrinho. Sacanagem. Ah, a sua mãe ainda tá viva. Foi mal, foi mal. Meus pais, cedo ou tarde, também vão morrer. Sabe, a solidão não é tão ruim assim. Eu tenho certeza que ela vai te fazer forte. Mas se um dia você não souber mais o que fazer, você pode vir para minha casa. Aí tendo um flashbackzinho emocionante. Se você veio até aqui para me procurar, achei que talvez você... Mas aquele seu eu de antes não existe mais. Será que realmente não tem mais volta? Faça o que tiver para fazer, seja rápido. Desculpe, Toranosuke. Por favor, eu te peço. Tô chorando. Aí o tigre pulou para atacar. Flash. O Maru tá triste. Foi mal, garoto. Acabei empurrando algo terrível para você. Tá tranquilo, faz parte do trabalho. Você é mesmo feiticeira, hein? Maru? Minha função é coletar informações para decidir se nós, Shimurianos, podemos coexistir com vocês, terráqueos. A minha técnica é compartilhada com o meu irmão, gêmeo. E por isso, eu fui proibido de usá-la a não ser em uma emergência. Irmão gêmeo? Aí ele entendeu que ele viu, na verdade, o irmão gêmeo do Maru, né? Caso eu use muito do meu poder, meu irmão saberá. Se eu chegasse ao ponto de ter de usá-lo, isso com certeza mancharia a visão que temos dos terráqueos. Foi por isso que eu hesitei naquele dia. Ou seja, eles estão analisando, escaltando, né? Pra ver se os terráqueos são dignos de coexistir com eles, né? Porque na cabeça dos Shimurianos, obviamente eles são superiores, né? Os alienígenas acredito que são superiores, aparentemente. Não foi porque eu estava dando valor à vida de uma criança. Não foi porque eu não estava dando valor à vida de uma criança. Desculpe. E tá tudo bem você me contar essas coisas? Na verdade, não. Então, se puder guardar esse segredo, eu te agradeço. O Maru, você vê que ele é muito inconsequente, né? Ele é aparentemente, ele é um adolescente. Ele parece ser um adolescente, né? Age pelo menos como um. Ele é bonzinho e é bem inconsequente, assim. Ele lembra um pouco a personalidade da própria Yuka. É bem diferente do Tsurugi, né? Mas isso é bom, ele tá meio que já sabendo. Ele não tem dificuldade de se abrir com os outros, né? E o Tsurugi aparentemente tá aceitando bem, né? Ele é cabeça dura, mas aparentemente isso facilita um pouco o desenvolvimento das coisas, né? Porque imagina se eles ficassem brigando toda hora, não sei entendesse, aí ia cair naquele negócio chato, né? De meio cômico, forçado. Eu gosto disso, de eles estão se resolvendo logo assim. Eu quero me dar bem com vocês. Talvez estejamos na mesma condição desse tigre, só que a gente consegue se comunicar. Então eu quero usar todas as palavras para dizer quem nós somos. Ou seja, é o que eu estava falando, né? Eles estão na situação de
tentar convencer que eles são bons, que eles não vão fazer vão fazer mal para os humanos. E ao mesmo tempo estão querendo julgar os humanos. É um pouco estranho, né? Porque você pega o irmão gêmeo dele e o chefão lá, o chifrudo, eles não parecem estar muito preocupados em convencer os humanos, né? Eles parecem estar querendo impor mais a situação deles do que qualquer outra coisa. Isso, não sei, vamos ver como é que... Isso aí com certeza vai dar ignição para algum conflito cedo ou tarde. E apareceu o tigrinho. Então ele tinha um filhote. Tsurugi, peraí. Caramba, o Tsurugi já foi sacando a espada pro filhotinho. Não, ele pegou só. Ô tiozão, vê se tira o olho dele agora. Vê se não tira o olho dele agora. Ele aperta. Ou seja, o Tsurugi não é mal, né? Ele só é meio precavido demais e metódico, aparentemente. Aquela personalidade meio clichê, né? Do cara mal, que parece ser mal, mas na verdade é bonzinho. E isso já tinha sido demonstrado lá no começo, né? Porque ele queria dar o anel pra Yuka logo. Ele não quer aceitar ficar com o anel porque isso mostraria que ele é fraco, de alguma forma, talvez. E ele quer resolver as coisas com a irmã. Mas ele, pelo jeito dele, a personalidade dele, ele tem essas atitudes mais rudes, né? Mais duras. É meio clichê essa personalidade, mas é o que eu falo, né? Se é bem feito, não tem nada de errado. Vamos seguir. Tem certeza disso? O ponto não é se tenho certeza ou não. Ninguém sabe o que vai ser desse tigre. O futuro recomeça a partir daqui. E o mesmo olhe pra gente. Então isso já mostra que ele é um pouco mais mente aberta, né? Ele já não... Ele parecia ser mais conservador, mas aparentemente ele tá dando um passo, né? Um voto de confiança. Porque é aquele negócio, né? Você não pode julgar o que uma pessoa vai fazer no futuro. Uma atitude, você não pode julgar uma atitude que nem aconteceu ainda, né? Então, de certa forma, ele tá correto e acontece que ele meio tem esse problema da personalidade dele ser mais fechada, né? Mas você percebe que ele quer dar uma chance, ele tá dando um voto de confiança. E o Maru aparentemente valoriza bastante isso, né? Porque o Maru é muito mais... é um pacifista, né? Aparentemente, ele quer ser mais tranquilo, quer resolver as coisas na conversa. O que eu senti é que o Maru tá tentando fazer um papel intermediador para não dar ruim. Porque aparentemente o chifrudão lá, os Shimurians, eles querem tacar o foda-se e invadir o planeta. E aí meio que o Maru tá tentando impedir isso, falando, não, vamos conversar, vamos ver como é que vai ser isso, né? E ele fica feliz. É mesmo, você tá certo. Você se parece tanto comigo quando era mais nova. Olha, eu tenho que ir. Continua. Então a Yuka tá tomando chá com alguém. Será que é com as senhorinhas da vila? Bom, não sei, né? Vamos descobrir no próximo capítulo. Capítulo interessante. Do ponto de vista prático, não aconteceu muita coisa. Mas também, do ponto de vista narrativo, aconteceu bastante coisa. Porque aqui, beleza, são só eles caçando um tigre, né? Que eles acharam que era uma maldição, mas na verdade era um tigre normal. É meio que um bait isso, porque, tipo assim, qual que é a chance de ser um tigre normal, né? É uma quebra de expectativa. Você já vai achando, um tubarão numa floresta, né? Não é possível que isso aí seja não é uma maldição. Aí chega lá, não, na verdade é um tigre e a maldição não é uma maldição, é um feiticeiro usando uma técnica Jujutsu. Beleza, é uma quebra de expectativa meio cômica, né? E é legal, interessante. O capítulo é esse, eles caçando o tigre, mas é muito mais que isso, né? O capítulo é o Tsurugi se entendendo com o Maru, mostrando, né, esse questionamento da imigração, né? Você aceitar as pessoas, mas ao mesmo tempo ficar com o pé atrás, porque você não sabe o que vai acontecer se você aceitar as pessoas. Você tem medo, você fica hesitante. Você não sabe se eles vão querer invadir seu planeta, se eles vão querer destruir você. Mas aí o Tsurugi se mostrou mais... ele se mostrou mais... mais como posso dizer? Fugiu a palavra. Tolerante, né? Ele se mostrou mais tolerante do que ele parecia ser. E você vê que ele quer realmente fazer as coisas do jeito certo. E tá tentando aceitar o Maru e ser legal, né? Tentar não julgar as pessoas, não julgar as coisas antes delas acontecerem, né? Você vê que ele toda hora ele mantém uma postura de batalha, né? Ele tá aceitando, mas ele tá mantendo a postura dele que qualquer coisa que acontecer, ele tá pronto pra sacar a espada. Isso pode ser meio que uma forma de demonstrar que a personalidade dele é assim, de desconfiança, né? Ele confia desconfiando. Mas isso é interessante, porque
pelo menos eles já ficaram um pouquinho mais próximos, né? A relação desses dois personagens começou a se desenvolver. O Maru já ficou um pouco mais próximo da Yuka lá no primeiro capítulo. E eles meio começaram a se conversar. O Maru tentou impor pra cima dela lá os valores dele, né? De que ela tinha que salvar o irmão, que a família é importante. E a Yuka tava meio que, não quero saber dos seus valores, eu quero saber do meu anel. Mas no fundo eu acho que a Yuka também deu um pouquinho do braço a torcer, né? Ouviu o que o Maru tinha a dizer. E você percebe que o Maru tá sendo uma ferramenta bem legal pro desenvolvimento dos dois personagens, né? Dos irmãos, né? Da Yuka e do Tsurugi. Que antes eles só brigavam, discutiam e não queriam saber de conversar. E o Maru tá meio que intermediando isso, né? Fazendo os dois se abrirem e aceitarem um pouco mais as relações que eles não podem controlar. Que na verdade, no final do dia, as relações humanas são isso, né? Você saber ceder e aceitar as coisas até certo ponto para você conseguir conviver com as outras pessoas. E legal, tá bem interessante. Ainda tá cedo, né, pra falar qualquer coisa, mas eu tô gostando até aqui. Eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, estão acompanhando, se vocês gostam desse react mais assim, demorado. Tá dando quase meia hora de vídeo e eu pretendo postar ele assim sem corte. Vamos ver o que vocês acham, me conta aí se vocês acham interessante, se vocês querem mais react. E valeu, muito obrigado por assistir. Se inscreve aí no canal e assiste esse outro vídeo aqui que muito provavelmente você vai gostar também.